Tem agora início na sala de workshops, no piso 1, o workshop da Fortinet. Se vai assistir, é agora o momento de se dirigir à sala. Ok, então, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. Tendo em conta o formato é uma sorte de estarem aqui, porque efetivamente é aqui um bocado mais complicado de arranjar slot aqui para nós. O objetivo da apresentação de hoje é mostrar aqui qual é que é a mensagem da Fortinet para o mercado nesta componente das arquiteturas integradas e porque é que isto é tão simples, mas o objetivo da sessão não é eu estar a falar efetivamente de produtos, é passar aqui uma mensagem. Obviamente que vai haver aqui alguns produtos, mas a ideia é fazer isto de uma forma diferente, é assim que eu vejo aqui as apresentações. Portanto, começando, que a ideia é olharmos para a nossa infraestrutura como se fosse o nosso corpo humano, ok? Se o nosso corpo humano trabalhasse em silos, isto era extremamente complexo de gerir. Portanto, rapidamente, qualquer coisa que aconteça no nosso corpo pode ser fatal e, portanto, um simples corte pode trazer aqui muitos desafios para o corpo humano, ok? Portanto, como vos disse, eu não vou falar especificamente de tecnologia, mas a ideia aqui é, se eu tiver um corte numa mão, os meus olhos vão detectar, portanto, o meu sistema todo vai conseguir detectar aquilo, mas se nada a falar entre si, não há contexto e, portanto, o meu corpo não vai conseguir reagir e, portanto, os meus olhos, que é um dos primeiros fontes de detecção, vão ver que eu tenho um corte, o meu sistema nervoso vai disparar alertas para todo lado, mas ninguém os vai apanhar, e depois o sistema imunitário vai estar à espera, porque sim, porque ele não faz ideia do que é que vai acontecer com aquela informação que ele está a receber. Tipicamente isso vai ser fatal, ok? E, portanto, o nosso corpo humano só sobrevive porque tudo funciona em coordenado e, portanto, tudo comunica entre si. Portanto, os olhos dão-nos visibilidade, dão-nos contexto, os alertas alimentam esse contexto e depois a componente de reagir é a forma como o nosso corpo vai responder a uma ameaça de forma coordenada, ok? E depois, por fim, temos a componente do learning, da aprendizagem. E o melhor exemplo que se calhar que eu tenho para isto é o Covid, que é, nós tivemos o Covid, ninguém conhecia aquilo, não havia anticorpos, não havia forma de combater aquilo, desenvolveu-se uma vacina, mas na realidade, eu fui vacinado, há muita gente que eu conheço que não foi, mas essas pessoas que não foram, na realidade, têm sempre aquela máxima de o meu corpo também conseguiu se adaptar e, portanto, eu estou teoricamente imune a isto. E, portanto, conseguiu-se imunidade de grupo. Porquê? Porque o corpo aprendeu a combater um novo patogénio que, efetivamente, ao início, poderia ser malicioso. E, portanto, a sobrevivência do corpo humano não é um produto em si, é um comportamento, é a forma como o corpo trabalha e nós não temos o braço do fabricante A, do fabricante B, temos, sim, um sistema único que trabalha em conjunto. E, portanto, se nós não conseguirmos ver, portanto, neste primeiro pilar do si, que é aquilo que os nossos olhos conseguem ver, se nós não conseguirmos ver, não nos conseguimos defender. Isto é a mesma coisa que acontece na nossa infraestrutura da nossa rede. Portanto, biologicamente, o que é que nós temos? Nós aleijamos-nos, se calhar a pior dor que eu me estou a lembrar é mandar um pontapé numa esquina com o dedo mindinho do pé, se calhar é das dores piores que um parto, se calhar para muita gente, mas efetivamente, quando nós temos esse trigger, é despoltado um sinal através do nosso sistema nervoso e, por sua vez, isso cria visibilidade e sensibiliza o corpo para fazer algo e depois todas as células vão contribuir com o contexto. Para quê? Para ele conseguir entender de que forma é que vai conseguir mitigar este tipo de ameaça que ele identificou com base no contexto. Dentro da nossa arquitetura, isto transporta-se para várias soluções, ou seja, do ponto de vista do endpoint, o endpoint é quem vai nos dar visibilidade com base na telemetria que tem do dispositivo e, portanto, todos os dispositivos que nós temos vão reportar telemetria para a nossa infraestrutura. Na componente da cloud, que é aquilo que acontece tipicamente, que é a nossa superfície de ataque expande-se para além do nosso data center on-prem, que é o mais tradicional, nós temos também de ter visibilidade e contexto, não só de quem está a usar, mas também desse tipo de aplicações. Em cima disto temos a componente do SD-WAN, que é aquilo que nos vai dar
um sistema nervoso que consegue se adaptar a todas as dificuldades e, portanto, rotear o tráfego de forma eficiente. E, portanto, quando nós temos esta visibilidade consolidada, não temos aqui pontos cegos ou blind spots, como vocês veem ali, ok? E, portanto, quando nós estamos contextualizados, tudo muda. Porquê? Porque se eu puder fazer uma decisão informada com base naquilo que eu vejo, é diferente do que reagir só porque sim. E, portanto, isso leva-nos ao quê? Um alerta por si só é apenas ruído. Portanto, eu quando tenho ruído na rede, eu sei que existe alguma coisa, mas se eu não tiver contexto, não tem significado. E é isso que o contexto me vai trazer. Portanto, mapeando isto aqui outra vez da mesma forma, portanto, quando nós temos uma inflamação, a zona dessa inflamação é identificada, ok? A nossa rede neural correlaciona os sintomas e prepara o corpo humano para responder de uma forma eficaz, ok? Portanto, o corpo trata as nossas mazelas, à falta de melhor expressão, como um comportamento e não como um evento, porque algo que eu posso ter, vou-vos dar aqui um exemplo, se calhar, do meu avô. O meu avô tinha diabetes, também já foi à vida dele, mas no caso dele um corte despoleta muito mais anticorpos e outras coisas para corrigir aquilo que pode ser fatal, quando para mim, rapidamente, um corte está relativamente resolvido. E, portanto, esta noção da severidade vem da base do contexto, ok? Portanto, uma pessoa diabética tem um contexto diferente de uma pessoa não diabética quando estamos a falar disto. Na nossa arquitetura, é isto que o Fabric da Fortinet traz, que é, todos os produtos falam entre si e, portanto, o Fabric funciona um bocado à semelhança do nosso corpo. Portanto, quando acontece algo no endpoint, no e-mail, na cloud, esse contexto é partilhado com a nossa infraestrutura e permite que vários produtos, várias soluções consigam se interoperabilizar e mitigarem os riscos de forma mais eficiente e sem ter aqui pontos de falha, ou seja, conseguimos priorizar, conseguimos dar forma de mitigar esse risco. E, portanto, para as equipas de SOC, eles só se focam naquilo que realmente importa. Porquê? Porque a nossa infraestrutura vai-se autorremediar ela própria com base naquilo que nós vamos automatizar. E, portanto, todo este ruído que nós temos, todos estes alertas, todas estas notificações, sem qualquer contexto, aquilo que acontece é que, quando tudo é crítico, nada é. Nós já todos tivemos grupos do WhatsApp que, ao início, têm 5 mensagens e nós até vemos, mas quando o Sporting perde a taça com o Torriense, temos 1700 mensagens e ninguém vai ler aquilo, ok? Disclaimer ou fun fact, eu sou do Sporting, fui a primeira vez à taça este fim de semana e, portanto, foi uma experiência catastrófica, portanto... Mas é bom que já vieste vermelho hoje. Hoje já vim de vermelho, já estou preparado para o Arsenal. Portanto, na componente da reação, o que é que nós vamos ter? Portanto, o corpo não vai criar tickets, não vai estar à espera que alguém faça alguma coisa. Antes de ele parar o incidente que ele tem, vamos chamar assim, ele vai reagir de forma coordenada, de forma automatizada, sem estar à espera de algo. E, portanto, no caso do corte, nós vamos ter a coagulação, isto é ativado rapidamente e, portanto, vamos enviar glóbulos blancos, para plaquetas, tudo mais, para mitigar aquilo e, portanto, a componente das células imunológicas vão nos ajudar a mitigar isso e, portanto, vamos prevenir que a pessoa, à falta de melhor expressão, se esvaie em sangue, ok? Por exemplo, eu e o Nuno temos um amigo em comum que se espalhou de bicicleta e partiu o colo fémur. Tipicamente esse é um dos cenários mais catastróficos, principalmente na idade dele. O que é que aconteceu ali naquele caso? O corpo humano reagiu da mesma forma que reagiria a nossa arquitetura, ou seja, a nossa infraestrutura estaria preparada para automatizar determinadas funcionalidades, nomeadamente se eu tenho um utilizador que está infectado ou foi comprometido através de uma campanha de phishing, ele vai tentar sair para fora da infraestrutura para se ligar a uma infraestrutura de command and control. O que é que nós podemos fazer com base nisso? Nós vamos ter visibilidade e vamos informar a nossa firewall, vamos informar a nossa infraestrutura que aquele endpoint tem que ser colocado em quarentena ou bloquear aqueles acessos maliciosos, ok? E, portanto, esta coordenação que a minha rede me vai dar
é muito mais do que aquilo que eu preciso fazer. Portanto, esta ação de eu mitigar esse dispositivo que foi comprometido é feita de forma automatizada e, portanto, se eu não tenho latência na rede, também não quero ter latência humana e, portanto, eu quero que a minha infraestrutura seja autónoma. E, portanto, o nosso sistema vai responder de forma coordenada, imediata e de forma autónoma, que é isso que eu quero. No fim do dia, eu não quero ter que estar à espera que o SOC ou o IT ou quem quer que seja mitigue um risco, quando isso pode trazer aqui outras desvantagens, que é haver propagação lateral e quando eu tinha um risco que podia ser contido à partida, entretanto ele espalhou-se e, portanto, tenho um problema muito mais grave. E, portanto, aquilo que acontece, não só no nosso corpo, mas também na nossa infraestrutura, é que uma infraestrutura que consiga aprender vai ser muito mais difícil de comprometer no futuro. Porquê? Porque rapidamente, à semelhança daquilo que aconteceu no Covid, foi o nosso sistema imunitário aprendeu quais é que eram os anticorpos que deveria de usar para mitigar o Covid, ok? E, portanto, esses anticorpos que nós temos, eles ficam no nosso ADN e é transmitido depois para quem teve filhos depois e tudo mais, e, portanto, isso é algo que se vai transformar num anticorpo que acelera aqui a imunidade de grupo. E, portanto, quanto mais exposição nós tivermos, que foi aquilo que nós tivemos com o Covid, mais rápida vai ser a resposta a esse evento. No caso da arquitetura, nós podemos ter aqui várias formas de enriquecer a nossa infraestrutura. Temos ferramentas de CM e SOAR, que também são alimentadas com um componente de AI, porque se nós não falássemos em AI, que é quase como se não existíssemos, portanto toda a gente fala nisto todos os dias, mas independentemente disso, estas ferramentas que nós temos têm mecanismos de machine learning que nos permitem aprender comportamentos e esses comportamentos vão ser usados vezes sem conta em novos ataques, em ataques repetidos e, portanto, isso é aquilo que nos vai dar a capacidade de aprender para mitigar no futuro e esta informação é partilhada contextualmente com toda a nossa infraestrutura. Não só daquilo que nós vemos internamente, mas também daquilo que a Fortinet vê de forma global. O Nuno, na apresentação dele, se vocês estiveram ali ou tiveram atenção a esse detalhe, a Fortinet tem cerca de 50% das firewalls no mundo são Fortinet. O que quer dizer que, se vocês pensarem que em números básicos e redondos, se tivermos 1000 ataques por dia, 500 ataques são vistos pela Fortinet, ok? E essa informação e esse threat intel é aquilo que nós usamos para potenciar as nossas máquinas e a nossa capacidade de inteligência e é por isso que a Fortinet, o FortiGuard, é tão valioso e tem tanta informação bastante importante. E, portanto, tendo isto, a nossa postura de segurança fica compliant e é essa postura que nos vai dar a capacidade de ter visibilidade e de aprender que, caso a minha máquina se comprometa, eu vou mitigar os riscos com base não em componentes estáticas, mas em componentes dinâmicas, que é o utilizador ou o sistema ficar comprometido. Ok? E, portanto, esta componente da sobrevivência que nós temos no corpo humano é aquilo que cria a inteligência e é aquilo que se mapeia para a nossa infraestrutura. Portanto, a nossa infraestrutura vai aprender todos os dias com novas ameaças, com novas assinaturas que os fabricantes disponibilizam, vai aprender e, portanto, vai se adaptar à nossa realidade. Posto isto, a mensagem, à semelhança daquilo que existe no corpo humano, é que sistemas fragmentados não sobrevivem. E, portanto, quando as nossas ferramentas não partilham contexto, é muito difícil ter uma resposta eficaz. E, portanto, muitas vezes nós temos um alerta da ferramenta A, mitigamos isso, mas o problema já estava lá antes, noutra ferramenta que se calhar não tivemos tanta atenção. Ok? E, portanto, isto vocês já ouviram falar disto inúmeras vezes, portanto, o alerta de fatiga é aquilo que dá-nos a displicência de ignorar alertas que efetivamente são relevantes quando temos demasiados alertas sem qualquer tipo de contexto. Temos 50 dashboards, temos as melhores ferramentas do mercado. Eu dava este exemplo há uns anos atrás, acerca da Fortinet, que é, a Fortinet tem Ferraris, tem Bugattis, mas também tem Meganes RS, ok? E, portanto, Megane RS não é um GT3 RS, mas em conjunto com o Ferrari, aquilo até é equilibrado. E, portanto, é esta noção de nós podemos ter as melhores 20 ferramentas do mercado, mas se elas não falarem entre si, elas não me servem de nada. Eu posso ter os carros todos de Le Mans, que são 20 carros nos hypercars,
esses 20 carros todos juntos não fazem um porque eles são de equipas diferentes e, portanto, não falam uns com os outros, ok? Portanto, é isso que acontece muitas vezes nesta componente. A vertente da resposta manual, como o nome indica, é se nós estivermos dependentes de respostas manuais, à quantidade de ameaças e de ataques e de alertas que nós temos durante o dia, nunca vai ser eficaz. E, portanto, o objetivo é que, com a expansão da superfície de ataque, a gente consigamos ter visibilidade em coisas como a cloud, o OT, a identidade. Portanto, tudo isto são brechas na nossa infraestrutura. E agora, não está aqui, mas, ou seja, dentro daquilo que é as ferramentas de GenAI, nós temos, todos conhecemos o ChatGPT, o Claude e tudo mais, mas isso é informação do cliente para o agente. Mas agora temos cada vez mais agent to agent, ok? Temos protocolos da MCP que também permitem fazer proxy entre várias aplicações, mas mais do que isso, são identidades de non-human identities, que é o quê? Eu tenho o Cloud Code tem um módulo de development da aplicação A, B, C, D, e portanto, esse módulo do Cloud Code não tem um user, mas essa informação atravessa a minha rede, loga-se em sistemas, loga-se no GitHub a fazer push, e portanto, tudo isso é informação que não é um user em particular, é um agente, ok? Portanto, é uma identidade não humana. E, portanto, tendo isto tudo, se nós não tivermos memória, não aprendemos e depois vamos ter aqui também várias dificuldades na vertente de compliance. Portanto, eu vou ter reportes gerados, se calhar muitos deles sem qualquer tipo de contexto e, portanto, aquela informação nem me traz grande mais-valia. E, portanto, aquilo que fica como mensagem é que quanto mais complexidade nós temos, mais vulneráveis vamos ser, porque se nós não tivermos isto integrado, não vamos conseguir ser eficazes. Não sendo eficazes e não tendo visibilidade sobre tudo, vamos estar expostos a ameaças, ok? Portanto, é aquilo que vocês veem ali, portanto, todas as ferramentas que são adicionadas, isoladas na nossa infraestrutura, pode ser a melhor ferramenta do mundo, mas ela sozinha não vai ser capaz de mitigar todo o espectro de ameaças que nós temos. E, portanto, na realidade, só os sistemas integrados é que conseguem sobreviver, um bocado à semelhança daquilo que existe no corpo humano, que é o corpo humano sobrevive porque está integrado. Ok? Portanto, também a pergunta para vocês é: a vossa infraestrutura consegue se comportar como um organismo vivo? Provavelmente sim, provavelmente não, mas a resposta é que vai determinar a forma como vocês conseguem responder a essa questão. Portanto, aquilo que nós tivemos aqui a descrever, que é o corpo humano, traduzindo para Fortinet, nós temos aqui um único Fabric que consegue coordenar toda esta componente de inteligência, que é o Security Fabric da Fortinet, que basicamente partilha contexto com a FortiGate, que é onde nós vamos fazer o enforcement das nossas políticas de segurança, da postura de segurança, mas o FortiAnalyzer é um dos cérebros principais da nossa infraestrutura, porque é ele que vai receber todos os eventos, é ele que os vai correlacionar e é ele que vai dar a capacidade de automatizar questões de quarentena, mitigação de riscos, partilha de informação. Portanto, é ele que vos vai ajudar nessa componente, inclusive ter aqui algumas componentes de análise de incidentes. Depois o SaaS e a Cloud é nós conseguirmos ir para a frente e ter um alcance mais ao nível da Cloud, ok? Não só para os users que estão remotos, mas também nos serviços nativos que nós possamos ter a correr na Cloud. E depois a vertente de SecOps, como não tinha falado ali também na apresentação no plenário, que é ter uma infraestrutura de segurança que as minhas equipas de SOC consigam usar de forma eficiente e que consiga ser eficaz e o mais automatizado possível, porque é isso que, no fim do dia, vai fazer com que a minha infraestrutura consiga-se auto-remediar ela própria, sem grandes delays. Ok? Portanto, destes 4 comportamentos, aquilo que nós vamos ter é um único organismo. Ok? Portanto, visibilidade sobre todos os endpoints, os workloads da cloud, todas as identidades, e, portanto, o objetivo é nós não termos aqui pontos cegos, ok? E ter a capacidade de integrar tudo para partilharmos contexto. Já disse contexto se calhar 20 vezes, mas a realidade é que o contexto é aquilo que me permite decidir de forma informada, ok? Portanto, estas operações integradas e a defesa adaptativa é aquilo que a minha solução de SecOps me vai dar, porque é aquilo que efetivamente vai aprender tudo o que são ameaças, vai-me criar playbooks, esses playbooks para uma futura ameaça já vão ser usados e, portanto, eu não vou ter que criar isto
N vezes sem conta e consigo ser eficiente para tudo isso. E, portanto, aqui o ponto final é, não é o final, mas é quase, ou seja, aquele simples corte que nós vimos no início, cortou ali aquelas letras a meio, se o nosso corpo funcionasse sem silos, era fatal. Ok? Porque um pequeno corte, eu iria perder aqui os meus 5, 6 litros de sangue e, portanto, iria ser fatal. Ok? Portanto, como é que um ataque coordenado acontece na nossa infraestrutura e no corpo humano? Portanto, nós temos aqui o Initial Access, que é, nós fazemos credential stuffing, ou no nosso caso, o exemplo que eu usei ali foi o antivírus do famoso cruzeiro que andava aí à deriva no Atlântico. Ok? Portanto, ele entra, é feito o primeiro deployment da infecção e, portanto, nós vamos tentar propagar malware de forma lateral. Neste caso, do antivírus, foi isso que aconteceu. Alguém foi infectado, foi para o navio e propagou lateralmente também esse vírus. Por sua vez, o sistema imunitário detecta, levanta as bandeiras e toda a gente vai responder a isto da mesma maneira que o FortiAnalyzer vai correlacionar aquele evento, fazer um raise de um IOC, dizer à FortiGate para colocar aquilo em quarentena ou ao FortiMail para bloquear determinadas coisas. Ok? E por sua vez, depois, nós vamos, é aquilo que eu disse agora, portanto, vamos colocar em quarentena, vamos isolar aquele agente malicioso e depois, no caso do corpo humano, vai se adaptar para futuramente conseguir mitigar uma ameaça que ele já viu e a nossa infraestrutura ida em aspas, que é o objetivo de nós conseguirmos aprender com aquilo que sofremos e rapidamente, no futuro, conseguir mitigar isto. Ok? E, portanto, a mensagem final é que a segurança só funciona bem quando se comporta como o corpo humano, como um ser vivo. Ok? Sem isso, é muito complexo. Ok? Pronto, e do meu lado, está tudo. Questões? Dúvidas?